The Spirit of the Lord is upon me, because he has chosen me to bring good news to the poor. 上主的神临于我身上，因为他给我付了油。Roho wa Bwana yu juu yangu. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Uziteremka mkuu Sara ndio ogbenye ozi ọma. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. 派遣我向贫窮人傳播喜訊。He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind. 向俘虜者宣告釋放。Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. 向盲者宣告复明。向盲者宣告復明。Na ndị kpuru ìsì hụ ụzọ. To set at liberty those who are oppressed, and announce that the time has come when the Lord will save his people. 使受压迫者获得自由。Na ndị eji eji nwere onwe ha. Rendre la liberté aux opprimés. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. 宣布上主因主之年。Y proclamar un año de gracia del Señor. É com estas palavras que abre a regra de vida espiritana, este documento tão importante que nos orienta enquanto espiritanos e que mostra a identidade, a missão e a nossa forma de nos organizarmos. Esta regra diz coisas importantes como, por exemplo, que nos dirigimos àqueles que nunca ouviram ou mal ouviram falar da Palavra de Deus, aos oprimidos e desfavorecidos, àqueles a quem o Papa Francisco diria que estão nas periferias e nas margens, e também para fazer aquelas tarefas para as quais a Igreja dificilmente encontra operários. No coração da nossa vocação está a vida apostólica. E esta vida apostólica assenta, digamos assim, em três dimensões importantes. A primeira, o anúncio do Evangelho, também a vivência dos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência, e também a vida em comunidade. E essa vida em comunidade tem que assentar em dois objetivos. A comunidade tem que ser orante, tem que rezar e tem sobretudo que ser uma comunidade fraterna. A Congregação do Espírito Santo nasceu no dia de Pentecostes de 1703, em Paris. O jovem Cláudio Pollard de Place, com apenas 24 anos de idade, juntamente com um grupo de estudantes pobres, reunidos aos pés da imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, consagram-se ao Espírito Santo. Durante 150 anos, a comunidade do Espírito Santo formou e enviou centenas de sacerdotes para as dioceses mais carenciadas em França, Canadá, Extremo Oriente e África. Em 1841, também em Paris, o padre Francisco Liebermann, um judeu convertido ao cristianismo, fundou a Sociedade do Imaculado Coração de Maria. O meu coração é dos africanos, dizia Liebermann. A evangelização da África foi a sua grande prioridade. As congregações fundadas por Cláudio Pollard de Place e Francisco Liebermann, que já partilhavam a mesma missão e espiritualidade,
fundiram-se em 1848. Roma foi confiando aos espiritanos a África e, a determinada altura, no ano 1865, confiou a missão do Congo, que incluía Angola. E os missionários franceses entraram, só que foram rechaçados pelas autoridades coloniais portuguesas, que diziam missionários sim, mas missionários portugueses. Com este aviso, a nossa Casa Geral de Paris decidiu enviar missionários franceses a Portugal com um único objetivo, o de formar espiritanos portugueses para daí seguirem rumo a Angola. O que quer dizer que a missão lá fora foi a razão fundamental porque os espiritanos foram fundados em Portugal. Em 31 de agosto de 1867, os espiritanos decidem criar uma comunidade em Portugal para formar missionários a enviar para Angola. O local escolhido foi a cidade de Santarém, por aí estar o seminário patriarcal onde os futuros missionários seriam formados. A primeira comunidade abriu as portas a 3 de novembro de 1867, numa modesta casa na Rua de São Lázaro. A presença em Santarém foi breve, apenas 3 anos. A comunidade mudou-se para Gibraltar, onde apenas ficou 1 ano. E estabeleceu-se em 1872 em Braga, no Colégio de São Geraldo. O colégio ocuparia ainda outras instalações até se fixar definitivamente em 1878 num edifício construído de raiz na Quinta de São Vicente, freguesia de São Vítor. Apesar de o início da congregação em Portugal ter ocorrido em Santarém, o Colégio do Espírito Santo em Braga é considerado a casa-mãe dos espiritanos portugueses. Após a tempestade republicana, foram precisos 9 anos para a situação em Portugal normalizar um pouco. E é nessa altura que o padre Moisés Alves de Pinho sai do seu exílio de Paris e vem a Portugal para refundar a missão da província. Primeira missão, reunir os confrades espiritanos dispersos. A segunda, fundar casas de formação que preparassem padres e irmãos para poderem ir para as linhas da frente da missão, sobretudo para Angola. O balanço que se faz dos primeiros anos da refundação tem a ver com a forma rápida e inesperada como se desenvolve a missão da província espiritana de Portugal.
Ajudar a Igreja Portuguesa a sentir a missão como fazendo parte da sua vocação cristã, esta foi ao longo dos anos uma das imagens de marca dos espiritanos. Hoje, a animação missionária continua a ser o rosto mais visível da nossa presença em Portugal e nesta missão estão empenhados muitos missionários e dedicadas muitas estruturas. As expressões mais significativas desta vertente são o movimento da Liga Intensificadora da Ação Missionária, os Jovens Sem Fronteiras, o Movimento Missionário de Professores e o Centro Espírito Santo e Missão. Hoje, a nossa regra de vida diz que consideramos como parte constitutivas da nossa missão de evangelização a libertação integral do homem, a atividade a favor da justiça e da paz e a participação no desenvolvimento. O rosto mais visível deste compromisso espiritano com a justiça é o Centro Padre Alves Correia. É uma obra espiritana de apoio a imigrantes nos domínios da saúde, alfabetização, emprego, formação, documentação, vestuário e alimentos. A participação no desenvolvimento é também a missão de Sol Sem Fronteiras, uma organização não governamental com projetos implementados sobretudo em África, nas áreas da educação e da saúde. A nossa prioridade foi sempre enviar missionários para outros países, mas o nosso compromisso paroquial é muito antigo, mesmo sem termos assumido muitas paróquias. A paróquia assumida há mais tempo é a de São José de Godin, em 1927, no ano em que aí foi inaugurado o Seminário Menor. Atualmente temos paróquias em 5 dioceses: Vila Real, Braga, Lisboa, Beja e Algarve. 150 anos é muita história, mas celebrar um aniversário é muito mais do que olhar para trás. É viver o presente com paixão e olhar o futuro com esperança. É perceber que este caminho de missão é um caminho que vale a pena percorrer. Por isso, ajudar os jovens a discernirem a sua vocação dentro da Igreja é uma grande prioridade para nós, bem como o acompanhamento dos que querem fazer um percurso de formação dentro da família espiritana, em ordem à consagração como religiosos na congregação, seja como padres ou como irmãos. Alegres na esperança, unidos no amor, vivemos com um novo ardor. É assim que canta o hino do nosso jubileu dos 150 anos em Portugal. E é assim que cantam e continuarão a cantar as nossas vidas, se formos fiéis às razões da nossa existência. A missão espiritana hoje é muito plural. Tal é a riqueza da diversidade da família. Somos espiritanos professos, padres e irmãos, há as irmãs espiritanas, os leigos associados, as fraternidades, o voluntariado missionário e temos movimentos. A LIAM, os Jovens Sem Fronteiras, o Movimento Missionário de Professores, a Associação dos Antigos Alunos do Espírito Santo, Sol Sem Fronteiras, temos zeladores, temos benfeitores, enfim, uma missão pluralíssima espalhada pelos 4 cantos do país e com consequências de missão nos 4 cantos do mundo. Da riqueza desta grande família resulta a grandeza da nossa missão hoje.